crianças! Hoje a Tiane trouxe uma história muito legal que vai falar sobre um super-herói. Nós vamos começar uma série de histórias falando sobre o super-herói. Eu sei que você conhece muitos super-heróis, mas a Tiane vai falar sobre o maior de todos eles, Jesus, o nosso super-herói. Antes de começar essa história, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Corre, se inscreve lá e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. E nós vamos começar a nossa história. Primeiro, lendo esse texto. Ele é mais do que um super-herói. Ele é o Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador do universo. Ele é o Senhor. Vocês sabiam que Jesus é o Filho de Deus? E Ele é o Salvador de todo o universo? Isso mesmo. Então vamos começar? A história de hoje vai falar quando Jesus, o super-herói, acalmou uma tempestade. Vamos começar. Jesus estava no barco junto com os seus discípulos. Ele estava ensinando aquela grande multidão sobre o amor de Deus. Olha, os discípulos, Jesus e toda a multidão. E já tinha muito tempo que Jesus estava ali. Ele já estava ficando cansado e ele falou com seus discípulos: vamos levar o barco lá para o meio do mar. Vamos afastar da praia. E Jesus e os discípulos foram navegando e o barco foi afastando e as pessoas ficavam lá perto da praia. E os discípulos estavam bem tranquilos, porque Jesus estava no barco e aquele dia o mar estava muito calmo. Mas, crianças, de repente começou uma tempestade. Isso mesmo! Começou a chover, relampear, a ventar muito. E os discípulos começaram a ficar com medo, apavorados. Seguraram a corda, seguraram a vela do barco e eles começaram a observar que o mar estava ficando muito agitado e eles estavam com medo. Mas aonde estava Jesus? Olha onde estava Jesus. Dormindo. Jesus estava dormindo, descansando. Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele era 100% homem. Ele cansava também. E ele estava descansando no barco. E os discípulos estavam apavorados com aquela tempestade. Olha o que aconteceu. Os discípulos foram logo acordar Jesus. Jesus, acorda! O barco está virando. Nós estamos numa grande tempestade, Jesus. Você precisa nos ajudar. E eles acordaram Jesus. E Jesus observou como eles estavam com medo e como estava chovendo muito forte. E Jesus levantou e deu uma ordem para o vento e para o mar. Acalma-te, vento! Acalma a tempestade! Cesse agora! E sabe o que aconteceu? Tudo parou! Jesus, o super-herói, acalmou a tempestade. Parou o vento, as águas que estavam agitadas ficaram tranquilas. E olha a cara dos discípulos, ficaram assustados. Como assim? Ele manda o vento e o vento obedece? Isso mesmo, crianças. Jesus tem o controle de todas as coisas e a natureza obedece a Jesus. E foi isso que aconteceu. Por isso que ele é o nosso super-herói, porque até o vento e o mar têm que obedecer quando ouve a voz de Jesus. E ele acalmou a tempestade. E os discípulos, juntamente com Jesus, chegaram do outro lado
da praia aonde eles estavam, com as águas bem tranquilas e sem tempestade nenhuma, porque aonde Jesus entra, as coisas ficam tranquilas. E Jesus falou com os discípulos: vocês são homens de pequena fé, por que vocês não repreenderam o vento? Por que vocês não mandaram a água se acalmar? Mas os discípulos ficaram com medo. Mas quando Jesus se levantou e deu ordem, eles descobriram que Jesus é o super-herói, que até a tempestade e o vento obedecem. E nós também devemos fazer a mesma coisa, ouvir a voz de Jesus e obedecer. E essa foi a nossa história, a nossa primeira história sobre o super-herói Jesus, quando ele acalmou a tempestade. Vocês gostaram dessa história? Muito bem! E para a gente terminar, vamos repetir de novo a nossa frase? Ele é mais do que um super-herói. Ele é o Filho de Deus. Jesus, nosso Salvador do universo, é o Senhor. Você precisa aprender que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Tchau, crianças! Até a próxima!